A Bíblia, à luz de nossa redenção. Curso Bíblico Básico, de E. W. Kenyon. Lição número 26. A cura. O assunto da cura é um assunto sobre o qual tem havido muita controvérsia. Hoje, entre os cristãos, existem pelo menos 3 posições diferentes em relação à cura. Um grupo ensina que a cura não é para nós hoje. Esse grupo se baseia na teoria de que a cura é um milagre e que os milagres não pertencem aos nossos dias, que os milagres pertenceram apenas à era apostólica. Outro grupo ensina que Deus cura hoje em resposta a uma oração especial ou a um ato especial de fé, e isso de acordo com a vontade de Deus no assunto. O terceiro grupo ensina que a cura para o corpo é um direito legal de todos os filhos de Deus e que eles recebem a cura para o seu corpo físico, na mesma base em que recebem remissão do pecado para o seu espírito. Vamos examinar esses 3 ensinos à luz da palavra de Deus. Pode ser facilmente demonstrado que o primeiro ensino é errôneo pela definição de milagre. Um milagre, de acordo com o dicionário Webster, é, abre aspas, um ato ou um acontecimento na esfera material ou física que aparentemente diverge das leis da natureza ou vai além do que é conhecido com relação a essas leis. É realmente uma intervenção de Deus no reino das leis naturais ou reino da atividade humana. É Deus entrando em cena. Fecha aspas. Sempre que Deus entra em contato direto com os homens, um milagre acontece. Cada resposta à oração, não importa quão pequena seja, e cada novo nascimento é um milagre. Um ato de cura pelo qual Deus entra em contato direto com o corpo físico do homem não é mais milagre do que o novo nascimento, no qual Deus entra em contato direto com o espírito do homem, transmitindo a ele a sua própria natureza. O homem pede a Deus para operar um milagre maior do que a cura, quando pede a Deus que salve sua alma, e tão grande milagre como a cura, quando pede a Deus para responder uma petição, independentemente de quão pequena ela possa ser. Dizer que os milagres pertenceram somente à era apostólica seria dizer que Deus deve ocupar o lugar de um mero espectador ou pessoa sem importância no mundo que ele criou desde a era apostólica até agora. Podemos ver facilmente a completa falácia deste ensino. Vejamos agora o que a palavra de Deus declara sobre o caso das 2 outras crenças. Se a segunda posição é o ensino correto, o terceiro não é. Se Deus cura somente em resposta a um ato especial de fé e somente quando Ele deseja curar, a cura não pertence legalmente aos filhos de Deus e não foi incluída na redenção. Se, por outro lado, a cura é uma parte da redenção do homem em Cristo, a cura pertence a cada filho de Deus e nenhum ato especial de fé é exigido para obtê-la. Não deve haver nenhum questionamento se é da vontade de Deus curar. Se a cura está na redenção, é da vontade de Deus curar. Vamos considerar agora o que a palavra de Deus diz quanto a isso. A origem das doenças e enfermidades. Antes que sejamos capazes de compreender a cura, precisamos entender a origem da doença, da enfermidade e da morte. Vimos que, como resultado do crime de alta traição cometido por Adão, a morte espiritual entrou no espírito do homem. Esta morte espiritual que tem reinado na raça humana tem sido o solo do qual tem germinado o reino do pecado, da doença e da morte sobre o homem. Doença, enfermidade e morte no corpo físico do homem são apenas a manifestação da morte espiritual dentro de seu espírito. Se o homem jamais tivesse morrido espiritualmente,
As doenças e a morte jamais teriam tido parte em seu corpo físico. Quando Satanás se tornou o Deus deste mundo, um dos resultados do seu reinado foi a contaminação do ar com germes de doença, de modo que, desde aquele tempo até agora, os micróbios de doenças, muito pequenos para serem vistos a olho nu, têm sido um dos maiores inimigos do homem. O fato de que o mal existe neste mundo não pode ser negado. A existência do mal tem feito com que muitas pessoas sérias rejeitem a crença num Deus de amor. Elas não têm entendido que o mal foi o resultado do reinado de Satanás sobre a humanidade como o príncipe e Deus deste mundo. Existem filósofos que têm sido tão impressionados pelo reinado do mal que chegaram à conclusão que o princípio central do universo é mal. Eles estão errados. Não é o Criador, mas sim o usurpador, ou seja, Satanás, que é a fonte do mal. As duas divisões do mal são o sofrimento e o pecado. O sofrimento pode ter várias subdivisões, mas a maior parte do sofrimento conhecido e experimentado pela humanidade é o sofrimento causado pelas doenças. Concluindo, doença e pecado são gêmeos, nascidos da morte espiritual. Ambos são obras de Satanás. O pecado é uma doença do espírito. A enfermidade, como vemos, é uma doença do corpo físico. A posição de Deus com relação à doença. Deus considera a doença como ele considera o pecado, ou seja, a obra de Satanás na vida de sua criação, ou seja, o homem. Cristo veio revelar Deus Pai para tornar conhecida sua posição com relação ao homem. Examinando cuidadosamente a vida de Cristo, podemos entender a posição de Deus com relação à doença. Cristo foi a vontade do Pai. O ministério terreno de Cristo, desde o princípio até o fim, foi um ministério duplo. Ele trouxe paz às almas dos homens e cura para os seus corpos. A cura teve um lugar importante no ministério de Cristo. Durante todo o seu ministério, Cristo libertou todos aqueles que estavam oprimidos por Satanás. Esta libertação incluía cura para os corpos físicos. Se a doença não viesse de Satanás, ela deveria ter tido um lugar no plano original de Deus para o homem. Leia Mateus, capítulo 8, versículos 16 e 17 e Marcos, capítulo 1, versículos 32 ao 34. Se esse fosse o caso, então o ministério de Jesus teria sido contrário à vontade do Pai. Jesus foi a vontade do Pai revelada ao homem, e ele revelou que era a vontade do Pai quebrar o poder da doença sobre o corpo do homem e libertá-lo da dor e do sofrimento. O ministério de Cristo proclamou cura e bênção à parte física da natureza do homem, bem como à parte espiritual. Existem várias situações onde a posição de Cristo com relação à doença é claramente mostrada. Uma está em Lucas, capítulo 13, versículos 10 ao 17. No sábado, após libertar uma mulher que havia padecido de uma enfermidade por 18 anos, Cristo foi criticado pelos dirigentes da sinagoga. A resposta de Cristo foi, abre aspas, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Fecha aspas. Veja Lucas capítulo 13, versículo 16. Cristo disse claramente que Satanás foi a causa da enfermidade que havia preso o corpo físico daquela mulher. Outro incidente é encontrado em Marcos capítulo 2, versículos 1 ao 12. Um paralítico é trazido a Cristo e ele lhe diz, abre aspas, filho, os teus pecados estão perdoados, fecha aspas. Quando os escribas questionaram a declaração que Cristo havia feito, ele lhes respondeu dizendo, abre aspas, qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer,
levanta-te, toma o teu leito e anda. Fecha aspas. De fato, Cristo estava dizendo isto, abre aspas. O que é mais fácil? Qual a diferença? Perdoar pecados, os quais são o resultado da morte espiritual no espírito do homem, ou curar as doenças de seu corpo físico, as quais também são o resultado da mesma morte espiritual. Fecha aspas. Em ambos os casos, Cristo estava lidando com a escravidão do homem a Satanás. Para ver mais plenamente a posição de Cristo com relação à doença e o lugar que a cura tinha em seu ministério, leia o seguinte: A cura na redenção. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, nos diz que Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Ele veio para destruir o que Satanás havia feito na humanidade quando ele se tornou o pai espiritual do homem, como resultado do crime de alta traição cometido por Adão. Cristo veio reduzir Satanás a nada em seu relacionamento e poder sobre o homem. Hebreus capítulo 2, versículo 14, mostra que Cristo veio para redimir completamente o homem dos efeitos do pecado de Adão, identificando a si mesmo com a humanidade. Estude cuidadosamente Romanos capítulo 5, versículos 12 ao 21. Se a redenção do homem da morte espiritual é para ser uma redenção completa, ela precisa ser uma redenção da doença, bem como do pecado. Deus realizou isto e Ele nos mostrou claramente em Sua palavra que Ele providenciou a cura para o corpo do homem. Isaías capítulo 53, versículos 3 ao 6, mostra que Deus levanta a cortina através dos profetas e nos deixa vê-lo lidando com o pecado e com as enfermidades. Literalmente, em Isaías capítulo 53, versículo 3, é lido o seguinte, abre aspas, Ele era desprezado e o rejeitado entre os homens, homem de dores e familiarizado com as enfermidades. Fecha aspas. Isaías capítulo 53, versículo 4 diz, abre aspas, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Fecha aspas. Cristo foi ferido de Deus com as nossas doenças. Ele foi afligido com as nossas dores. Isaías, capítulo 53, versículo 5 diz, abre aspas, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Fecha aspas. Isaías, capítulo 53, verso 10, diz, abre aspas, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Fecha aspas. A antiga versão King James, que em Isaías 53, versículo 4, traz as expressões sofrimentos e dores, não está correta. Todas as traduções literais dizem doenças e enfermidades. Deus não somente colocou sobre Jesus nossas iniquidades, mas também as nossas doenças. Cristo se tornou doente com as nossas doenças. Cristo foi feito pecado com os nossos pecados. Na mente do Pai, na mente de Jesus e de acordo com a palavra de Deus, nossas doenças e pecados foram levados pelo Mestre. Se foram levados por Ele, então é errado para nós levá-los. O conhecimento dos sentidos tem tentado repudiar isto, mas a verdade que permanece é que Deus colocou nossas doenças e nossos pecados sobre Jesus. Cristo não poderia ser ressuscitado até que o homem fosse declarado justo. Veja Romanos capítulo 4, versículo 25. Quando Cristo ressuscitou dos mortos, o corpo do pecado, ou seja, da morte espiritual, havia sido destruído. Veja Romanos capítulo 6, versículo 6. O pecado havia perdido o seu poder e assim também a doença. Isaías capítulo 53, versículo 10, no hebraico diz, abre aspas,
Todavia, Jeová se agradou em moê-lo. Ele o tornou doente. Fecha aspas. Deus fez Jesus pecado com os nossos pecados e o fez doente com as nossas doenças. Ele se agradou em fazer isso por uma razão. Isso significava a cura para o homem. Cristo levou nossos pecados e a penalidade, para que pudéssemos ser livres do pecado, do poder do pecado e do julgamento do pecado. Sobre a mesma base, Cristo levou nossas doenças e dores. Ele as levou para que pudéssemos ser livres, para que não precisássemos levá-las. Deus fez Cristo ser o nosso carregador de pecados e o nosso carregador de doenças. Aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado, e aquele que não conheceu a doença foi feito doença. No ministério de Cristo, Deus Pai revelou que era sua vontade curar o homem fisicamente. Agora, na redenção, ele quebra o poder da doença e da enfermidade sobre o homem e o deixa livre, pondo as enfermidades e as doenças sobre Cristo. Satanás, que tinha a autoridade no reino da morte espiritual, foi reduzido a nada. Veja Hebreus capítulo 2, versículo 14. Nessa vitória, a doença e a enfermidade, as quais são obras de Satanás, foram reduzidas a nada também. Pelas pisaduras de Jesus, somos curados da lei da doença. A cura hoje. O ministério de Cristo na terra foi duplo, afetando constantemente os espíritos e os corpos dos homens. Sua morte foi dupla, levando nossos pecados e doenças. Cristo é o mesmo hoje, e o duplo ministério de bênção para o espírito e corpo continuou desde o seu ministério terreno até os dias de hoje. Cristo levou a morte espiritual do homem para que este pudesse ter vida, e em sua palavra ele fez provisão para a salvação do homem. Cristo levou as doenças do homem, e em sua palavra ele fez provisão para a cura do homem. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, Cristo deu a seus discípulos a grande comissão. Ele vai partir para estar com o Pai, para assumir sua obra à direita de Deus. Os discípulos de Cristo ocuparão o seu lugar. Seus representantes devem continuar seu ministério, ou seja, fazer o que ele faria se estivesse aqui. Assim, em sua grande comissão ao mundo por quem ele morreu, Cristo revela que o duplo ministério continuará. Primeiro, a comissão é para suprir a necessidade espiritual do homem. Marcos capítulo 16, versículo 16 diz, abre aspas, quem crer e for batizado será salvo, fecha aspas. Cada filho de Deus aplica esta porção da comissão a si mesmo, ensinando que a fé em Cristo é essencial para a salvação e que a incredulidade exclui a pessoa dela. Então vem a segunda parte da comissão em Marcos capítulo 16, versículo 17, que diz, abre aspas, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, fecha aspas. A palavra grega para creem no versículo 17 é a mesma para crer no versículo 16, exceto pelo fato de que uma é singular e a outra é plural. Que direito tem alguém de separar estas palavras de Cristo, as quais seguem imediatamente sua primeira parte da comissão? Onde em sua palavra, Cristo alguma vez inferiu que as primeiras palavras se referiam a todos os homens e as últimas se referiam apenas aos cristãos da era apostólica. Ambas as promessas vêm da mesma raiz, ou seja, crer. O ato de crer traz a pessoa à família de Deus. O rico grupo de promessas miraculosas seguintes pertence àqueles que creem ou crentes, que é uma tradução literal. O homem tem se firmado na primeira promessa, porque ele soube como usá-la, mas tem rejeitado a outra, pois não sabe como usá-la. Jesus levou as doenças do homem para que ele não tenha que levá-las, e a provisão para a cura do homem está nisto, abre aspas, em meu nome, se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados,
Fecha aspas, Marcos capítulo 16, versículo 18. O ministério dos discípulos, sob a direção do Espírito Santo, tinha a mesma bênção dupla que tinha o ministério de Cristo. Uma redenção completa foi pregada por eles, o novo nascimento para o espírito e a cura para o corpo. As duas correntes de bênção que surgiram do ministério pessoal de Cristo, a da regeneração e a da cura, continuaram desde então através da era apostólica até a era presente, onde os cristãos têm ousado agir sobre a palavra de Deus. Nosso direito à cura, o qual nos foi dado na obra de redenção de Cristo, foi investido com a autoridade de seu nome. Hoje ele está velando sobre esta palavra para cumpri-la do mesmo modo como ele a confirmou nos dias dos apóstolos. Veja Marcos capítulo 16, versículo 20. Questionário 1. Quais as 3 posições atuais com relação à cura? 2. Explique por que a primeira posição é falsa. 3. Se a terceira posição é correta, mostre por que a segunda é falsa. 4. Explique claramente a origem da doença. 5. Como a vida e o ministério de Cristo revelam a posição do Pai com relação à doença. 6. Dê e explique alguns incidentes no ministério de Cristo que revelam que a enfermidade veio do reinado da morte espiritual. 7. Por que uma completa redenção de Satanás inclui a cura. 8. Por que temos o direito legal à cura. 9. Qual a provisão que Cristo fez para a continuação de seu ministério de cura?